E aí, galera, olha só a questão que caiu no Enem 2014, que fala também sobre rendimento, né, cálculo estequiométrico. E ela diz assim, ó, lá na pergunta, considerando um rendimento de 90%, então isso aqui tu já sabe, né? Nos vídeos anteriores a gente já falou um pouquinho sobre isso, como é que se calcula o rendimento, né? De 90% no processo. A massa de gesso obtida, é isso que ele quer calcular, a massa de gesso. Bom, vamos ler no texto, né, para ver o que seria esse gesso. Ele quer saber essa massa em gramas. A partir de quê? Por mol de gás retido. É mais próxima de, usou o termo aqui que a gente gosta de trabalhar, que é para aproximar os valores. Então, bora lá, ler o texto. Ele deu muitos dados aqui, né? Qual é a massa de gesso em gramas por mol de gás? Então, o gesso, a gente vai ter que reagir aqui o gesso com esse gás. Não sei quem é esse gás. Vamos ver. Nem sei quem é esse gesso também. Mas bora lá. Grandes fontes de emissão de gás, opa, já estava falando sobre um gás aqui, dióxido de enxofre, são as indústrias de extração de cobre e níquel, tá? Em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, ou seja, olha só o que ele está falando aqui, ó, para evitar a liberação desses óxidos. Lembra que ele falou assim, ó, por mol de gás retido. Então, esse gás que ele está falando aqui é esse cara aqui, ó, dióxido de enxofre. Viu? Então, já sabe que o gesso vai reagir, ou ele vai formar, ou ele vai retirar esse dióxido de enxofre. Vou até anotar aqui, ó, dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, então, que a gente vai usar como gás. Na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida. O gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação. Então, olha só, gente, o SO2, ele é lavado com o quê? Ele reage com o quê? Com o carbonato de cálcio, tá? E, gente, eu não sei se vai falar aqui no texto, mas bora ler, né? Por sua vez, o sulfito de cálcio, que é esse carinha aqui, ó, o sulfito de cálcio, formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Então, tá aqui a equação 2. Aqui aparece sulfato de cálcio, ó, né? Mostrado aqui na equação. Beleza, sulfato de cálcio. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, opa, esse aqui é o gesso, né? É utilizado para fins agrícolas. Sulfato de cálcio é o gesso. Então, gente, ó, eu coloquei dessa forma, mas na verdade o gás ele vai ser utilizado para formar o gesso. Quem é o gesso? É o CaSO4. Só que são 2 mols dele. Aí aqui tá um problema. Por quê? Porque, olha só. Pensa comigo. O gás que ele tá falando, que é o dióxido de enxofre, tá nessa etapa aqui, ó, nessa primeira etapa. Enquanto que o gesso, que é o sulfato de cálcio, aparece na segunda etapa. Eles não estão na mesma equação. Só que para fazer o cálculo de regra de 3, eu preciso deles aqui, ó, na mesma equação. O que tu vai fazer, então? Aqui nós estamos trabalhando com equações, cálculo estequiométrico com reações consecutivas, ou equações consecutivas, né? Que acontecem em várias etapas. Tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que transformar essas 2 etapas numa única equação, tá? E transformar elas para isso aqui, ó. Porque é isso que eu vou calcular. Porque lembra que é isso que ele falou aqui na pergunta do texto? Tá? Então, como foi isso? Bora transformar essas 2 equações só numa. Junta elas, então, aqui, ó. Vou pegar elas 2 aqui. Vou juntar elas, colocar de outra cor. Aqui, ó. Vou colocar a primeira, que é o carbonato de cálcio, mais o SO2, formando aqui o sulfeto, né? Isso, sulfito de cálcio, que é o CaSO3 mais CO2, tá? Primeira etapa, agora a segunda etapa. Esse sulfito de cálcio, tem 2 mols dele, reage aqui com O2 para formar 2 de sulfato de cálcio. Ok, aqui as 2 etapas. Eu já falei isso para vocês, lembra que quando a gente tem 2 etapas, a gente sempre forma um intermediário durante essas etapas. O que é um intermediário? É uma coisa que é formada no produto lá na primeira etapa e ele reaparece nas próximas etapas como reagente. Por exemplo, aqui está sendo formado o sulfito de cálcio, que é o CaSO3.
Detalhe, ele reaparece na segunda etapa para formar o nosso produto final, que é o gesso, né? Que é o sulfato de cálcio. Então, quando eu tenho esses intermediários eles têm que aparecer na mesma quantidade. Ou seja, se aqui aparecem 2 mols, aqui também tem que ter 2 mols. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar essa primeira equação todo mundo por 2. Então, multiplicando todo mundo por 2, aqui fica 2, aqui fica 2, aqui fica 2 e aqui fica 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque aqui são formados 2 mols desse intermediário e ele reaparece aqui para formar o meu produto final. É por isso que eu tenho que balancear essas quantidades. E agora que eu balanceei essas quantidades, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar quem é igual no produto de um e no reagente do outro. Então, eu tenho no produto de um aqui e no reagente do outro aqui 2 quantidades de sulfito de cálcio. Posso simplificar. Não tem mais ninguém que é igual, então o que eu vou fazer? Eu vou determinar aqui uma equação geral para essa reação. Vou colocar todo mundo que sobrou, então. Sobrou aqui, olha, 2 de carbonato de cálcio mais 2 de SO2 mais O2 para formar aqui 2 de CaSO4 mais 2 de CO2. Ok? Coloquei todo mundo. Só que a questão só quer saber do seguinte. Ela só quer saber do gás e do gesso. O resto não importa. Quem é o gás aqui? O gás é o SO2. Então esse cara aqui não quero, nem esse não quero para essa reação. E quem é o gesso? O gesso é esse aqui, né? Então eu não quero esse aqui para a reação. Então a reação que nós vamos fazer aqui, o cálculo, né, de regra de 3, vai ser entre esses dois, ó. Entre o gás e o gesso. Ok? Tendo em vista essas duas substâncias, agora sim nós vamos para o cálculo estequiométrico. Lembra que ele falou aqui? Por mol de gás, qual é a massa de gesso? Para 1 mol de gás, qual é a massa de gesso? Em gramas, né? Lembra que ele falou aqui, ó? Em gramas. Grama. Aí, gente, detalhe. O dado que ele deu aqui, olha, do gás não foi em mol. Então, tudo que eu vou colocar aqui, ó, do gás vai ser em mol. O dado que ele quer achar aqui do gesso não é em massa. Então, tudo que eu vou colocar aqui de gesso vai ser em massa. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, 2 mols do gesso... 2 mols do gás, desculpa. 2 mols do gás vão produzir 2 mols do gesso, mas aqui eu não quero gesso. Aqui eu não quero mol de gesso, né? Aqui eu quero a massa. Qual é a massa que eu tenho para 2 mols? A gente vai ter que fazer o cálculo de massa molar para o gesso, tá? Ok, pessoal, eu apaguei aqui para a gente poder fazer o cálculo de massa molar aqui em cima, tá? Para não atrapalhar a gente, né? Então fica assim, ó. A massa do sulfato de cálcio, fica assim. Tem cálcio, tem enxofre e tem oxigênio. Nessas quantidades aqui, só tem 1 cálcio, 1 enxofre e 4 oxigênios. Multiplica pela massa deles, que ele deu bem aqui na questão, né? A massa do carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são 12, 16, 32 e 40. Então tá, do cálcio é 40, que aqui vai dar 40. Do enxofre é 32, que aqui vai dar 32. E do oxigênio é 16. 4 vezes 16, 64, né? É a mesma coisa que 8 vezes 8, né? Praticamente. Soma todo mundo. Então nós temos aqui 4 mais 2, 8 não. Pera aí lá, né? 6. Aí aqui vai dar 9, 10, 13. 136 gramas por mol. Olha só. Só que aqui eu tenho, lembra, 2 mols. Olha aqui, 2 mols. Então vou pegar 136 e multiplicar por 2, porque são 2 mols que eu quero. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com que foi 7. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho aqui 272 gramas. Aí sim, agora eu vou fazer a regra de 3. Mudar de cor aqui, fazer a regra de 3 entre eles. Ou não, né? A gente não faz regra de 3. Por quê? Porque você não concorda comigo que daqui para cá diminuiu a metade, ou seja, dividiu por 2, né? Daqui para cá dividiu por 2, ó. Então daqui para cá vai ser a mesma coisa. É como se tu dividisse aqui por 2. E detalhe, a metade de 272 tá aqui, ó, 136, a gente acabou de calcular ela. Então o valor de X aqui de massa encontrado vai ser 136 gramas. Não vai marcar a letra D, porque não é letra D. Porque lembra que ele ainda está perguntando aqui uma coisa, lá na pergunta? O rendimento da reação é de 90%. Ou seja, isso aqui era quanto eu queria produzir, é 100%. Tá? Só que a reação vai ter um rendimento só de 90%. Ou seja, ela vai produzir quanto? Então a gente vai fazer uma outra regra de 3. Basicamente, gente, aqui é bem tranquilo, né?
É como se tu pegasse o valor total, 100%, vou colocar aqui, ó, 136, e tirasse 10% dele. Quanto é 10% de 136? É 13,6, né? Vou colocar 13 só. É só subtrair. Então, tira 3 de 6, que vai dar 3. Tira 1 de 3, que vai dar 2. E abaixo o valor 1, tá aqui o resultado final. Então, Y aqui, o valor final é igual a 123 gramas. Gabarito correto, mais próximo aqui, letra C. Ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a nossa próxima correção. Tchau.